Girando informação, vem comigo. O ex-prefeito de Uberaba e o ex-ministro dos Transportes, Anderson Adalto, eles são condenados por improbidade administrativa. O Kelson Venâncio tem as informações ao vivo no nosso Balanço Geral, vai explicar direitinho essa história aí, movimentando essas duas figuras políticas da cidade de Uberaba. Kelson, por favor. Pois é, meu amigo Rafa, a movimentação na política aqui em Uberaba também acontece no dia de hoje, não só como está acontecendo aí em Uberlândia. Aqui, o Ministério Público fez uma denúncia, né? E o juiz aqui de Uberaba acatou essa denúncia e condenou aí o ex-prefeito de Uberaba e também ex-ministro dos Transportes, Anderson Adalto, por improbidade administrativa. E com isso ele pode ter os direitos políticos suspensos nos próximos 8 anos. Eu digo pode porque ele pode e deve recorrer dessa decisão. O fato é que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público porque, segundo ela, o ex-prefeito Anderson Adalto teria contratado os serviços de uma farmácia aqui da cidade para fornecimento de medicamentos para atender um mandado judicial. E ele teria feito isso sem a famosa licitação, o que foi constatado uma irregularidade pelo Ministério Público. Além do ex-prefeito e ministro dos Transportes na época, também foi condenada a proprietária desta farmácia, a empresária Monalisa Bevilacqua, que na época também era ex-servidora pública municipal. Portanto, o Ministério Público, olhando essas irregularidades e, claro, mandando elas para que o juiz depois acatasse, como foi o que aconteceu. Se ele for condenado mesmo, ele ele deve restituir R$178 mil aos cofres públicos corrigidos com juros e correção monetária. Agora, a nossa produção, é claro, entrou em contato com o ex-prefeito de Uberaba e ex-ministro dos Transportes, Anderson Adalto, que falou que ele ainda não teve a oportunidade de apresentar as provas que comprovam a sua defesa, mas que ele vai recorrer da decisão porque ele é inocente, teria apenas atendido um pedido, um mandado judicial, na verdade. Já com relação à empresária, ela disse aí que esses medicamentos só foram transferidos para a prefeitura por causa justamente desses mandados e que a Receita Federal acompanhou toda a mobilização, tanto a entrada e a saída desses medicamentos. Rafael. Obrigado, Kelson, trazendo as informações. O ex-prefeito e ex-ministro, então, condenado em relação a esse caso. Claro, o nosso jornalismo acompanhando tudo de perto, qualquer novidade eu conto para você. Foram presos 3 homens que estariam aplicando golpes a comércios de Patos de Minas. O trio usava cheques falsificados durante as compras. Elcio Fonseca vai contar tudo para a gente e tem os detalhes. Elcio. Rafael, eles agiram não só aqui em Patos, mas em outras cidades da região também. Aliás, a polícia foi chamada por uma comerciante de Rio Paranaíba, aproximadamente 150 quilômetros daqui. Esses homens compraram dessa comerciante lá, fizeram uma compra de R$120, deram um cheque sem assinatura. Ela achou estranho e chamou a polícia. Os policiais acabaram descobrindo que eles já tinham feito isso também em outras cidades. Aqui em Patos, por exemplo, eles compraram mais de R$5 mil, deram cheques para pagar, mas os cheques voltaram e então os 3 foram encontrados. Já em outra cidade, não em Rio Paranaíba, em Serra do Salitre, também aqui na região. Quer dizer, os homens estavam realmente passando por várias cidades da nossa região, mas foram presos em Serra do Salitre, os 3, e foram presos por estelionato. Parte do que eles tinham comprado, pelo menos parte, foi recuperado pela polícia. Rafael, agora as investigações continuam. Tá certo, obrigado. Obrigado, Elcio, pelas informações. Claro, a investigação continua.